Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos à nossa live dos seguidores. Que momentinho especial, né? Hoje nós estamos ainda debatendo aqui esse livro fantástico de Cartoli, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. Gente, eu amei esse estudo. E vocês? Queria muito saber, mas eu sei que muita gente fica com uma certa vergonhinha, me escreve, me dá o feedback ali em off, né? E não se sente muita vontade de entrar aqui. Então, assim, aqui é um convite, vocês podem continuar entrando, não precisa falar, não vou entrar que ela vai me chamar. Não, entrem aí à vontade, fiquem tranquilos. Né? Aqui ninguém é obrigado a nada, mas se por acaso você sentir aí no coração uma vontade de dar um oizinho aqui para nossa comunidade Tools e quiser contar alguma coisa que você conseguiu praticar na sua vida, que você conseguiu trazer de positivo desse estudo, vai ser muito legal. A gente iria adorar ouvir vocês, né? Eu vou estar aqui com a Dani Dias e a Camila Carone. Olha que legal, que eu brinco que são nossas representantes de turma, né? Porque elas são super dedicadas e super estudiosas há tempos, acompanham o nosso Tools. Então vou estar muito bem acompanhada, mas se vocês quiserem entrar também, avisa aí, manda uma mensagenzinha aqui pra gente, tá? Que vocês também podem, a gente organiza aqui. Senão, eu vou desenvolver aqui esse debatezinho com elas, que são realmente aí o meu apoio nesse momento, né? Porque afinal de contas a ideia é ser a live dos seguidores. Se não tiver ninguém, não ia ter live. Então, a princípio eu estou aqui com a Dani Dias e a Camila Carone. Mas de repente surge alguém animado aí, né, Márcio? Quem sabe você se anima. Mas enfim, não vou dar nome de ninguém, não vou chamar ninguém aqui, porque fiquem à vontade. Val tá ali me dando boa noite também, Márcio. Tudo bom? Dani Dias e Camila já estão aí. Roberto, tudo bom, Roberto? Dalberto, Carolina. Jaque, bom tempo, tudo bom? Jaquezinha, Mami, ela. Tudo bom, pessoal? Obrigada pela presença, obrigada também pela presença de quem assiste depois, porque como eu sempre brinco, nas dimensões paralelas de tempo e espaço, estamos sempre juntos, né? O tempo é sempre o agora, então obrigada aqui pela presença de todos vocês. E vamos lá então, meninas, me mandem o convite, vamos fazer já nós três juntas aqui, a gente vai retomando. Eu fiquei na dúvida se eu chamava primeiro uma, primeiro outra, mas como eu não sei se vai surgir alguém aí animado, vai perder a timidez para entrar, a princípio a gente vai conversando e vai no fluxo aqui, tá? Então, cadê vocês? Porque aí foram entrando outros nomes, é mais fácil se vocês, senão o nome de vocês está lá em cima, é mais fácil vocês puderem me mandar o convite, por favor. Espera aí um pouquinho, pessoal, que vai ser muito juntas, né? Juntos, todos nós, vocês também, mesmo quem entrar aqui com a gente, ó, pode ir comentando aí, quiser falar alguma coisa assim informalmente também. Tudo bom, meninas? E aí, tudo bom? Tudo ótimo, querida linda. Tudo bom também. Que bom. Eu com minhas duas representantes de turma maravilhosas, que eu amo. Obrigada, meninas. Vocês são maravilhosas. Obrigada, obrigada por ter acompanhado mais uma vez nessa temporada, né? Esses estudos, que, gente, foi fantástico, né? Quem quer começar a falar primeiro? O que você quer que a gente fale? Como que é, assim, que discorre essa live? Então, na verdade, a gente vai inventar aqui agora, tá? Por quê? Porque a live dos seguidores, normalmente, as pessoas, né, a gente mandava um nominho pra gente, eu quero entrar, tararã. Então, assim, ninguém se pronunciou. Eu já saquei que muita gente é tímida, porque aí eu às Uhum. vezes vejo os nominhos de quem aparece na temporada e falo, né, pra ver que se às vezes não veio por espontânea vontade, quem sabe um lembretinho, tipo, eu vi que você acompanhou esse estudo, você quer entrar, quer participar, e a pessoa fica com vergonha e fala, ai, não me sinto à vontade. Então, assim, eu não quero forçar ninguém, né? Uhum. Então eu falei, bom, já tem minhas duas representantes de turma, então na verdade é até um formato novo. É sempre bem-vindo se surgir alguém novo, né? Mas como ninguém me escreveu, ninguém quis assim entrar oficialmente, a gente tem o nosso tempo livre aqui para debater juntas, né? Uhum. Então, a gente só tem que cuidar, eu sei que a gente se empolga, eu também tenho que me trabalhar, porque a gente quer ficar falando, então o outro está falando, a gente quer complementar, a gente não pode fazer esses ruídos, a gente tem que ficar só assim, ó.
Entendeu? E aí é isso, vamos desenvolver nós três aqui. Vou dar a palavra para Dani, que chegou primeiro, né? Só para honrar aí, que a Dani já está comigo há mais tempo, mas a Camila também é super honrada, né? Estou super grata de ter vocês duas aqui comigo nessa missão linda que nós compartilhamos, né? Mas vamos então, de repente, por ordem das mais antigas aqui na comunidade, né? Começar com a Dani, aí a Dani desenvolve, tá? Aí depois a gente já vai para Camila. O que que vocês acham? Pode ser? Tudo bem. Então vai lá, Danizinha. Fala. Aí é livre, tá? É para falar os highlights, né, os pontos que vocês mais gostaram e o que que vocês já estão praticando na vida. Enfim, retomar algumas coisas aí que chamaram atenção, que vocês queiram, né, que fique aí como registro, até um resuminho aí para as pessoas. Uhum. Bom, primeiramente, boa noite, Keolinda. Boa noite, comunidade. É uma honra e um prazer. Super agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Trocando, né, essa ideia que eu acho muito importante mesmo, tendo em vista que esse livro e esse grupinho de estudos, nossa, é fantástico para o nosso desenvolvimento pessoal e evolução espiritual, né? Que é o que a gente veio fazer aqui, principalmente. Então, esse livro teve vários pontos assim que mexeram muito comigo que eu tentei trazer para minha realidade. Teve alguns assim que, tipo, aquele fluxo que ele cita ali do dar e receber, você só pode receber aquilo que você dá. Me lembrou muito aquele outro livro que a gente fez, aquele estudo dos 7 leis espiritualistas do sucesso, né? Muito maravilhoso. A questão do ego também, eu achei que foi um ponto que eu preciso até estudar novamente, né? Que eu estudei, já trouxe bastante coisa para consciência. Primeiro, trazer para consciência e fazer aquela autoanálise, né? Tá, é o ego quem está falando, quem é que está falando nesse momento? Ah, é o ego, então vamos segurar isso, né? Vamos controlar. Você vê alguma situação assim no outro que você assim, não concorda, aí você lembra do livro, mas, nossa, então é só o ego dele, então não vou nem levar pro lado pessoal. Verdade. Fica mais leve, fica mais fácil. Que também foi um livrinho que a gente estudou, né? Da filosofia tolteca dos 4 compromissos. Não leve nada pro lado pessoal. Daí, aquele ponto ali, aquele capítulo do ego, assim, eu acho que fica mais fácil. A gente analisa como observador, sem julgar, sem levar pro lado pessoal, tanto com a gente quanto com o outro, né? Que é o importante também. E a questão da presença. A questão da presença e, assim, foco total no aqui e agora. Eu sempre fui muito focada, então isso já é mais tranquilo. Só que eu aprendi com esse livro a trazer o foco para a presença. Entende? Então, se eu estou aqui 100%. Ponto, sabe? O que vai acontecer daqui a 5 minutos não me importa. A minha atenção, a minha energia está aqui, neste momento. E agora, tipo, eu tô trazendo isso pra minha vida. Essa semana tem que fazer tal coisa. Assim, hoje eu estou aqui, eu vou fazer isso neste momento. Semana que vem, segunda-feira, deixa. No dia eu vejo, sabe? Então, isso é muito maravilhoso. Eu acredito que se a gente conseguir sempre trazer isso para nossa consciência de estar presente, a nossa presença já é um presente para outra, né? Tá ali com a atenção plena, sabe? Se doando ali naquele momento, isso é muito lindo. Então eu gostei muito e eu tô praticando, quero praticar mais ainda. Que legal. Vamos dar uma pausinha aqui para a gente comentar, né? Tanto Camila como eu comentar, enfim, porque são pontos maravilhosos. Antes de te passar a palavra, tá, Camila? Mas vamos comentar primeiro isso que ela trouxe, porque são pontos maravilhosos, né, gente? E como vocês já repararam também como é que é difícil, não só da nossa parte, como em termos da cobrança do outro, porque o outro não quer, porque a nossa sociedade nos impõe um ritmo tão acelerado que assim, o outro não consegue entender que às vezes você está assim, ainda sentindo, ele já está cobrando, não, mas o que que você está planejando? Mas cadê o projeto? Mas cadê não sei o quê? E as pessoas já estão te cobrando, como eu estou lançando agora novos projetos, né? Eu vou lançar meu grupo de mulheres, meu curso online. E aí eu tenho uma palestra agora essa semana, pena que vocês não moram aqui.
Mas eu vou filmar, vou botar alguns conteúdos aqui, né, lá no meu perfil. E na outra semana eu vou dar uma aula também interna. Então, assim, eu tô uma coisa de cada vez, eu não tenho como já estar pensando em coisas lá na frente. Então, assim, eu tô vendo isso porque eu já tô tendo que lidar com a minha ansiedade e tem as cobranças externas que acham que você não tá fazendo, como você não deu a resposta lá do futuro, porque você tá aqui agora, eu tô agora focada na palestra, e depois eu vou focar na aula, e depois eu sei que tem um curso ali, mas que tudo isso já está fazendo parte, e tem um desenvolvimento interno também, antes daquilo vir para o externo. Aí eu já lembro do propósito exterior e interior, lembra? Que ele fala do fazer e do ser, né? Mas que eu vou deixar para a gente comentar daqui a pouco, só para deixar a Camila falar. Mas assim, então é muito louco como a gente tem que continuar blindado, porque essas cobranças vão rolar e a nossa própria ansiedade vai vir, porque a gente se acostumou a viver assim no futuro, né? Ou no passado, mas assim, raramente realmente no presente. Então, é um treino mesmo, e foi muito importante a gente, sabe? E a gente vai continuar, tá, gente? Porque o Poder do Agora é o próximo livro. Então, a gente vai continuar esse treinamento, porque é para treinar mesmo para a vida, né? Mas vou deixar a Camila comentar um pouquinho. O Poder do Agora, eu estou lendo, e ele fala muito sobre a questão do agora, né, da presença. Vai tratar mais ou menos do mesmo assunto que a gente já estava estudando nesse livro, né? Então vai ser para fixar bem ali o conteúdo na nossa mente. Sim. Então, uma coisa assim que eu estou vivendo essa semana, que a gente acabou estudando no livro, que é o tudo passa, né? Isso também passa. As coisas boas passam, as coisas ruins também passam. Então a gente precisa estar sempre ali naquela neutralidade, sabendo que tudo que acontece na nossa vida é passageiro. A gente tem sempre que estar com esse olhar, né? Um olhar mais desprendido de que aquilo ali não é eterno, que aquilo ali vai passar. Então, é uma coisa que eu estou vivendo essa semana e estou lembrando no livro, né? Sempre estou ali conectada com o livro, pensando que isso também passa. Deixar o fluxo, né? Deixar fluido. E outra coisa também que eu gostei muito foi dele estar sempre puxando a gente para o agora, que é o mesmo que esse, né? Ele sempre traz a gente para o agora, para a gente captar, captar essa consciência, né? Entender, internalizar essa consciência do agora, de se conectar com o agora e nunca com o passado ou com o futuro. Sempre estar no presente. Foram duas coisas do livro assim que me ajudou muito no meu dia a dia, né? Para eu conduzir o meu dia com um pouco mais de fluidez. Foi Uhum. muito bom. Exatamente. Quer comentar, Dani? É exatamente isso, né, que ela até abordou. Eu super entendo que eu também tô, acho que todo mundo vive um pouquinho disso, né? Tipo, de se desapegar das dificuldades, do sofrimento, né? A gente, tipo, tudo vai passar. Então, vamos focar no aqui e agora e viver da melhor maneira possível, né? De atenção plena. Não importa o que vai acontecer amanhã, esquece o que passou ontem, já foi. O presente é aqui e agora. Então, vamos viver isso e vamos tentar tipo, não se apegar tanto às dificuldades, sabe? Isso, para mim, é o maior desafio. Aprender que realmente tudo passa, inclusive as dificuldades, assim, sabe? Que veio para quê? Também veio para o nosso crescimento. A gente não está passando por algum problema, um desafio, uma dificuldade à toa. É um jeito que a vida tem para te mostrar que, olha, você precisa aprender isso. Se você aprender isso, você vai crescer. E essa situação nunca mais vai aparecer, porque os ciclos se repetem se a gente não aprende. Então, bora aprender o que tem que aprender. Quando acontece alguma coisa assim, tá, calma, o que eu preciso aprender com isso? Deixa eu olhar com mais calma, clareza, deixa eu sentir. Ah, eu acho que é tal coisa. Ah, beleza, então vamos fazer de um jeito diferente. Sempre tentando mudar, né? Pra ver se encerra logo. Eu acho que é mais isso. A gente sempre busca encerrar o mais rápido possível, né? Tem coisa É que demora verdade. para encerrar, mais uma hora acaba.
Eu ri disso também, porque assim, até eu tô lembrando da Paty Simão, que é uma querida que assiste todos, sempre comenta, dá maior força, ela é super da comunidade, mas infelizmente ela tem uma questão de fuso horário, ela mora nos Estados Unidos, ela não consegue estar aqui no horário, né, da live. Mas ela até estava falando sobre isso, porque eu dei o exemplo aqui, né, em uma das últimas lives aqui, sobre essa coisa que a gente fica, ai, sextou, ai, graças a Deus já é sexta-feira, e aquela angústia de, ai, é segunda-feira, não sei o quê. E aí eu lembrei, eu falei, gente, é a nossa vida que a gente está querendo passar rápido, que a gente está querendo que chegue logo, né? E aí ela até falou, ela falou, ai, que bom que você citou isso, porque realmente eu faço muito, né? A gente tem essa tendência, isso daí já é né? É comum, super comum. E aí já é de praxe, né? Já é um hábito, já é até uma brincadeira. E aí ela falou, realmente eu não vou fazer mais isso, é algo que a gente tem que se policiar. Por mais que a gente fale de brincadeira e tal, mas assim, a gente precisa frear mesmo a ansiedade, né? De querer que uma fase que a gente acha que está sendo negativa, que está pesada, que está difícil, passe logo. Porque é a nossa vida que a gente está querendo que passe logo, é a nossa temporada aqui. Então, se a gente se vê como alma imortal que está tendo uma passagem aqui na Terra, a gente vai realmente ter mais facilidade de trazer esse olhar, porque, gente, mais facilidade em termos, tá? Assim, vai ser menos difícil, porque somos humanos, então o natural é isso, é querer que passe logo. Ninguém quer ficar na fase que tá achando chata, que tá difícil, que tá sofrendo, que tá triste. A gente não quer o sofrimento conscientemente. Mas é o que a Cabala mesmo fala, né? O espiritismo e tal, que ele fala aqui, que a dor ela traz um despertar espiritual. Não tem que ser sempre pela dor, mas muitas vezes ainda é a nossa maneira de aprender, de despertar para a nossa chispa divina, para o eterno em nós. Senão a gente fica muito mais conectado com o nosso ego, né? E o nosso ego, ele é aquele lado que vai só pelas tendências, vai pelas cobranças da sociedade, pelo que é imposto, pelo que é esperado, não consegue se blindar dessas influências, né? E aí fica vendido. Por isso que eu falei aqui, eu lembrei, esse ponto me marcou muito, essa questão do propósito interior e exterior. Não sei se vocês lembram, vocês e todo mundo que está aqui ouvindo, que assim, o propósito interior é justamente esse de você com a sua alma, né? De você com o seu verdadeiro eu, com a sua consciência, com a sua presença ali, sabendo o que você quer fazer. Então, para mim, já está muito claro o que eu quero fazer, graças a Deus, nesse momento. Por muitos momentos não esteve, né? Quero até que vocês falem um pouquinho como é que está a questão do propósito exterior e interior de vocês, para a gente brincar um pouquinho de trazer um pouco, né, da nossa prática, para também inspirar os outros, não ficar teórico, né? Também é legal vocês trazerem. E aí, assim, então eu já sei tudo que eu quero fazer. E eu sei que eu preciso de um planejamento, e eu sei que eu vou até ter que lidar com prazos. Mas assim, de saber que eu não preciso ficar deixando uma ansiedade crescer de uma maneira muito forte, porque eu ainda não estou manifestando isso no exterior. Eu já sei que eu vou fazer, mas assim, calma, eu estou indo no meu tempo. Né? A gente precisa também respeitar o nosso tempo, que é o que a gente falou até no podcast daquele de mitologia, né? Que a gente falou sobre o tempo Kairos, que eu amo esse conceito, que é o tempo justo, é o tempo divino versus o tempo cronológico, que é o tempo aí da sociedade, é o tempo que é externo, que é imposto. A gente tem que sentir o nosso tempo e tudo tem um momento, há um tempo para tudo, né? Tem aquela frase lá de Eclesiastes, né, que há um tempo para plantar, outro para colher, para isso, para aquilo, né? Então assim, a gente precisa entender o tempo de estar ali escolhendo as sementes, plantando, adubando, e depois a gente vai ver. A gente precisa entender esses ciclos, respeitar esses ciclos e ficar em paz com isso. E para isso a gente precisa da consciência, né? Treinar isso. Peraí, calma, eu estou sabendo o que eu estou fazendo, eu estou na minha presença, eu estou na minha consciência, isso aqui faz sentido para mim, então eu estou conectada com o meu propósito interior. E o propósito exterior é assim, e agora eu vou fazer o quê? Essa palestra, vou lançar aquele curso, vou fazer não sei o que lá. Então são. Aí sim é o que ele fala, que a gente tem que alinhar esses dois, lembra? Então, as coisas que você vai fazer vão estar imbuídas do ser, da sua alma, né? Você vai trazer o divino e vai alinhar esses dois. Então, aí sim, você vai, né, ter um resultado muito mais
coerente, né, com o que a gente está buscando, que é essa maior presença, essa maior consciência do nosso verdadeiro eu nas nossas escolhas, né? É, verdade. Eu acho que cabe muito no que você trouxe a questão do controle. A gente quer controlar muito as coisas, principalmente no externo, né? E esse controle, ele acaba prejudicando o manifestar. A gente precisa, de fato, aprender a deixar entrar mais no fluxo, né, das coisas e também saber a hora de aceitar para sair um pouco desse controle, de manifestar as coisas, né, no externo. Porque muitas vezes não é na nossa hora, né? É na hora de Deus, em outro momento. Então, a gente tem que aprender a sair do controle, né? Entender o que está no nosso controle e o que não está no nosso controle para poder entrar no fluxo da vida. Acho que cabe muito bem com o que você trouxe. Uhum. Exatamente. E é tão importante isso, né, gente? Porque a gente vai, aí a gente lembra da profecia celestina, né, dos sinais. Porque Uhum. quando você está no flow, você que é aquele tempo kairos, é o tempo certo das coisas, porque você está respeitando, você vai ver que você até não está sentindo que tem um lado lá externo, né? Falando, ai, você tinha que já estar fazendo, e você fala, cara, eu vou forçar isso aqui se eu fizer isso agora, só porque eu tenho que bater cartão, só porque é o protocolo. Não estou sentindo de fazer isso aqui agora. Entendeu? Então, assim, tem coisas que, óbvio, você tem seus compromissos e tal, nem tudo a gente consegue flexibilizar, mas o que a gente conseguir. Gente, é maravilhoso, né? Você poder se dar o luxo de assim, peraí, isso aqui eu não vou agora. Eu não tô sentindo isso aqui agora. E eu vou respeitar o que eu tô sentindo. E aí depois a gente começa a ter sinais. Você respeita esse sentimento, né? E você começa a ter as sincronicidades mágicas, que são aquelas coincidências que vêm nos dizer que você está no caminho certo, que te mostram que você tinha que estar exatamente ali, sabe? É incrível, né? Eu percebo É, isso muito. Então, eu falo, tá vendo? Eu confiei na minha intuição, é isso mesmo, tá tudo certo, era aqui mesmo que eu tinha que estar, era isso, eu tô no flow. E aí a gente tem que ficar ligado, porque vai vir, essas coincidências vão vir e vão nos mostrar que a gente está no flow, né? É muito verdade. legal. Uhum. Quer comentar, Danizinha? Não, é exatamente isso, assim, sabe? Tipo, o meu propósito interno não está muito coerente, né? Não está em sintonia com o que eu estou vivendo atualmente no meu mundo externo. Mas eu sei que daqui a pouco, no tempo de Deus, que não é o meu, tá? Vai acontecer desse encontro, né? Vai estar mais alinhado, vai estar equilibrado, vai estar tudo em harmonia. Então, como eu já aprendi na marra que as coisas não acontecem na hora que eu quero, e sim no tempo dele, então eu tô mais tranquila, assim, sabe? Claro que tem dias que é muito difícil. Bate o desespero, bate. E é normal, porque somos humanos. Mas a gente também tem que ter que a Kadala fala muito, né? Que vocês sempre citam, injetar certeza. Então, eu sei que vai acontecer no tempo de Deus, eu estou passando por uma preparação e vai ser para o meu melhor. É isso. Toda vez que assim bate o desespero, eu já. Então, assim fica mais fácil, eu consigo entrar no fluxo. Meu Deus, esse negócio de sincronicidade, mensagem do universo, sinais, é muito doido. Teve uma vez que eu vi assim, mudanças, Daniele, e eu, caraca! Sim, vem assim, né? Os meus também, vem. E outra, sabe o que que é legal, Dani? Ir tirando foto. Eu vou tirando foto. Eu vou É, fazer. vai tirando foto, mas assim, vamos mesmo fazer isso, porque depois a gente pode até Gente, é postar. A gente pode muito. fazer depois uma live lá na frente, quando a gente alcançar aquelas coisas, entendeu? Eu tô fazendo isso agora com uma meta que eu tô cultivando. E aí depois eu vou até postar, seja num post, seja mostrar numa live, porque, gente, é tão legal, porque é isso, vem com nome. Vem Vem, gente, assim, é bem personalizado. específico. Se você tá ligado, é aquilo, né? Tem que ter olhos para É, ver, tem que estar ouvidos para ligado. ver, para ouvir. Uhum. Você tem que estar ligado. Mas, cara, eu tô andando ali com o Benny passeando, eu pego o papelzinho que surge na minha frente. Eu fico ligada, entendeu? Eu tô assim, aberta. Tem que estar aberto, porque, cara, os sinais vêm assim incríveis, vêm específicos, né? Maravilhoso. É É muito muito. legal. Eu me sinto assim, tipo, desde que eu li a profecia, eu tô sempre na profecia, não saiu de mim. Que é muito sinal, o universo fala contigo o tempo inteiro. Desde que, claro, como você bem falou,
tem que estar aberta, tem que estar com olhos visados, assim, eu quero ver tudo, eu estou aberta, eu estou com o ouvido para ouvir tudo que eu tenho que ouvir para me direcionar para o meu bem maior, né? Mas é muito doido, eu vou fazer isso, porque cara, em cada mensagem, assim, é fulano que tu encontra por acaso, que dá uma mensagem que você, nossa, eu estava pensando nisso hoje de manhã, sabe? Os sonhos é muito assim, tipo, eles te direcionam muito. Tem sonhos que acontecem, eu do caraca, eu não acredito. Também. E isso nos fortalece tanto, né? Porque todos esses estudos sempre nos levam para esse mesmo ponto, que é de confiar em nós mesmos e na vida, né? Quando a gente fala de abraçar o fluxo, não se apegar tanto ali aos acontecimentos, às nossas interpretações, né? Ao julgamento que a gente faz daqueles acontecimentos. Ir observando, porque é outro ponto do livro que eu achei muito interessante. Tanto isso também passará, como aquele de é mesmo? Lembra? Aquele que ele só pergunta assim: ah, aconteceu tal coisa, falaram que você tarará. É mesmo? Ah, tá, agora aconteceu tal outra coisa. Não, 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 ele é mesmo. Ele só ficava assim, ó, uhum, só observando, tentando buscar essa imparcialidade, porque assim, ele sabe que o desenrolar dos acontecimentos às vezes iam levar a outras configurações, que num primeiro momento aquilo poderia parecer negativo e depois você ia ver que aquilo era positivo, né? Então, várias historinhas, tipo, o cara ganhou o cavalo, aí todo mundo achando que era uma coisa boa. Aí ele falou, bom, vamos ver, será que isso é bom, será que isso é ruim, né? E aí depois o cavalo fez o filho dele quebrar a perna. Aí todo mundo, nossa, que horror, esse cavalo veio com azar para você. Aí ele, ah, será que isso é bom, será que isso é ruim? Aí daqui a pouco teve a guerra, só para citar para quem não viu esse exemplo, né? Um exemplinho assim. Então, assim, mas que faz toda a diferença, né? Porque, assim, é uma coisa simples, mas tão poderosa lembrar desse tipo de historinha. Aí depois, ah, teve a guerra, então, nossa, seu filho não vai poder ir pra guerra. Que sorte, esse cavalo veio proteger, veio abençoado. Aí vai indo, né? Ele fala, será? Vamos ver, né? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Então, assim, da gente não ficar já assim, oh, meu Deus, que coisa terrível. E principalmente ouvindo a voz do ego, que tem muito a ver com as nossas conexões neurais lá da infância, ou de traumas, conexões do passado, como dizia o Dr. Joe Dispenza, nos ensinou as neurociências, né? Que tem muito a ver com a nossa criança interior, ou conexões do passado, que são do nosso antigo eu. Eu gosto muito de manter sempre isso em mente. Quais são as conexões que são do meu antigo eu, do meu eu melindrado, do meu eu inseguro, do meu eu que não confia tanto em mim mesma ou na vida, que não me acha merecedora, né? Ou que tem a ver com o meu novo eu, que é o divino em mim. Então, é ego versus o eterno em você, criança interior, ou enfim, conexões do antigo eu, conexões lá do passado, de um trauma, tarará, versus quem eu quero ser, o meu novo eu, o meu futuro eu. Então, a gente tem que sempre fazer esses paralelos, né? Da física quântica, das neurociências, da psicologia até, né? Da cabala, do espiritismo, todas as coisas que a gente estuda, essas filosofias que vêm nos acrescentar, né? Seja qual for, independente, eu sempre trago também alguns pontos de espiritualidade transreligiosa, né? Independente de religião, até porque eu não tenho religião. A minha religião é o amor, eu sou universalista, espiritualista, eu estudo diversas religiões, apesar de eu me afinizar muito com a Cabala, o judaísmo, o espiritismo, né? Enfim. Mas eu estudo bastante de várias outras correntes, porque eu acho que todo conhecimento de amor leva a Deus, né? Leva a essa a cura, a libertação e vai sempre acrescentando um ponto. São apenas linguagens diferentes e aí tem que ver o que você se afiniza mais e beber daquela fonte, né? Porque toda fonte de sabedoria está valendo, gente. Porque como a gente sempre diz aqui, é o que a gente mais veio fazer aqui, é o principal objetivo. É esse, é evoluir, é a gente se transformar, é a gente ir ganhando conhecimento para ter uma expansão de consciência, ter um olhar mais amplo sobre as situações que a gente vive, né? E esse livro e todos esses livros que a gente estuda aqui no TU são exatamente com esse intuito, né? Traz exatamente esse propósito aqui. E com isso, despertar da consciência e um novo mundo, né? Que é justamente o que a gente quer construir, porque, como ele disse lindamente no último capítulo, cada um de nós tem uma grande responsabilidade nisso. Porque a humanidade, esse novo mundo, é feito do despertar desses seres, né? Cada indivíduo desperto vai formar uma comunidade, uma humanidade desperta e um novo mundo, um novo planeta, uma nova terra,
né? Então é muito lindo isso. Mesmo porque quando a gente não desperta, a gente acaba emanando uma poluição a nível coletivo, né? Então, esse despertar individual precisa acontecer. A gente precisa se autoconhecer para ter esse despertar, para a gente começar a emanar para o coletivo uma, não sei nem, uma ascensão, né? É. Então, realmente, esse coletivo ele precisa acontecer, né? A gente precisa buscar esse autoconhecimento. Muito bem lembrado, Camila, porque é exatamente isso. Não é só para você ter um despertar e né, melhores escolhas e mais realização, e isso vai contribuir para ser uma humanidade desperta, mas é porque realmente é no nível do campo eletromagnético mesmo, como a gente estudou lá na física quântica, né? A Uhum. nossa psicosfera vai contribuindo com o campo eletromagnético da Terra. A gente tem essa grande responsabilidade, despertar de consciência que se reflete, se reverbera na psicosfera aí, individual e coletiva, Coletivo. né? E a Uhum. gente sabe que os nossos pensamentos, eles são elétricos, né? As conexões, elas são elétricas, as sinapses são elétricas, e isso reverbera num eletromagnetismo, né? Que acaba sendo a nossa assinatura eletromagnética. Então, é uma grande contribuição, é um impacto mesmo, Sim. né? Em todos os sentidos. Por isso que cada um tem que fazer a sua parte. Isso mesmo, e por isso que a gente tem que continuar aqui com os nossos estudos maravilhosos do TULS, porque exatamente são ferramentas para a vida, né? Uhum. Então, cada um de nós vai tendo um despertar, cada um no seu tempo, cada um no seu processo, mas se cada live ou cada estudo, cada livro que a gente sugere aqui, que a gente lembra, transformar a vida de uma pessoa, já está valendo muito, né, gente? E o que eu mais recebo aqui é feedback de pessoas, pouca gente às vezes assiste aqui no ao vivo e comenta, fica às vezes mais quietinho, mas muita gente me fala depois e eu printo, mando para minha irmã, né, e tal, que ela também vai acompanhando, apesar dela não estar aqui fisicamente, estar em energia e que, enfim, a gente não sabe ainda, vamos seguir o flow, né? Ela tá lá dando gás no nosso podcast. Aliás, deixa eu lembrar, vocês viram que ela relançou a nova temporada, que agora não vai mais parar, né? Porque agora a gente está com estúdio novo e tal. Então, assim, já tem 12 vídeos gravados, tá? Eu tô na maior parte deles, gente, mas como é em São Paulo, eu acho que tiveram 3 que eu não participei. Às vezes eu não consigo conciliar e, né? Eu tento ao máximo ir em todos, mas já tá muito maravilhoso. Esse de agora é com o Leonardo Simão, que é sobre estoicismo. Maravilhoso, uma corrente filosófica incrível, que tem tudo a ver com tudo isso que a gente está estudando, né? Então, esse podcast também ela tá mais encarregada lá. Eu vou seguir aqui com o nosso Tools. Lá é um braço do Tools, né? Tá dentro do mesmo propósito, mas lá um outro formato. Então, assim, mas não sei como é que isso vai se desenrolar aí. Mas assim, o podcast está seguindo, hein? Então deem força pra gente, vejam lá, curtam também, compartilhem, tá? E como eu estava falando, né, seja o tool, seja o podcast, é sempre com esse propósito, né, de realmente trazer mais conhecimento para a gente ter sempre um olhar mais amplo para lidar com os desafios, as experiências da nossa vida e como nos ajuda, né, gente? Eu mesma, assim, cada live, cada estudo me ajuda tanto, sabe? Eu vou percebendo, e é o que eu falei aqui na live passada e vou relembrar, tá? Porque a minha mãe fica assim, ai, você fica lá falando na live, cadê? Não tô vendo, fica me cobrando, né? As pessoas, é sempre assim, né? Você não pode ser psicólogo, não pode estar se espiritualizando, não pode, então, estar fazendo um grupo de estudos espiritualistas que o povo vai ficar, cadê? Quando você, gente, somos humanos, não é que eu pratico tudo, 24 horas, e principalmente com as pessoas mais íntimas, que fazem parte ali da nossa convivência, é o mais difícil, né? A gente sabe disso. Mas assim, estou aqui com esse intuito, me trabalhando, não significa que sou perfeita, né? Todos nós estamos com esse intuito. O grande ponto é a gente já ter a consciência de onde a gente quer chegar, do que a gente quer trabalhar, do que a gente já percebe se transformando, o quanto isso já nos ajuda a melhorar alguma coisa em nós ou nas nossas relações ou na vida, né, de uma maneira geral. Então, assim, só da gente ter esse conhecimento já é maravilhoso. E aí a gente vai indo num processo que é contínuo, né, gente? É o resto da vida, porque, como eu disse, para mim é o que a gente veio fazer, né? A evolução é infinita, né? Hã?
A evolução é infinita, Sim. não tem E fim. não é nem só nessa, né? Eu acredito em reencarnação, então assim, e mesmo para quem não acredita, mas na continuidade da alma, né? Somos espíritos imortais, então assim, seja aqui, seja em outros planos, em outras dimensões, isso é um processo da nossa alma, né? E a gente vê isso, né? Que é o universo está sempre em evolução, né? E nós É. fazemos parte dessa grande criação. Vocês querem comentar mais alguma coisinha, meninas? Eu sei que tem várias coisas, né? Mas agora o Márcio ali apareceu, resolveu, ó, dar um depoimentozinho pra gente. Então eu vou abrir um espaço para ele. Mas vocês querem falar mais alguma coisa? Acho que a gente já trouxe pontos aí bem legais, né? Porque, claro, também não dá para resumir tudo, né? Que a gente veio trabalhando, mas a gente trouxe os que a gente mais tá, os que mais nos chamaram a atenção, né? Para mim foi essa coisa do propósito, realmente, de perceber sempre o ego, se tá vindo do ego, da onde tá vindo? Quem é? É adulto em mim, o meu lado maduro, o meu lado que tá tentando ficar mais sábio, mais forte, ou é o meu lado da minha criancinha que ainda tá se ressentindo, que ainda tá de birra, que é o ego, né? É o meu antigo eu ou o meu novo eu que está fazendo eu pensar assim? Como é que está esse diálogo interno, né? Ou essas escolhas, essas atitudes? É sempre bom a gente ir se perguntando da onde está vindo, né? E essa coisa do propósito exterior e interior, o quanto a gente está conectado com o nosso grande propósito de alma, e depois isso se desenrolar, se manifestar como propósito exterior, mas tendo sempre essa ligação, que é o que a gente estava falando aqui, esse desapego em relação à impermanência da vida, abraçar as mudanças da vida, entender que a vida vem em ciclos, em fases e que a gente tem que ir respeitando, mas sem se apegar muito ao que passa e ao que virá, porque a gente nem sabe, né? Então, o que a gente realmente tem é o agora, então valorizar esse momento e praticar essa presença em cada troca o máximo possível, trabalhar essa presença, principalmente no mundo onde hoje a gente é bombardeado de estímulos o tempo inteiro. Né? A gente está aqui, o nosso celular está lá bombando, o WhatsApp, não sei o quê, e já tem que responder os antigos lá que você não viu que foi baixando. Até entrou gente ali que eu falei, meu Deus, não respondi, essa pessoa tem que responder. Então, assim, né? É um processo, mas vamos respirar, né? E trazer essa consciência. É o que ele diz, mesmo que a gente não esteja formalmente meditando, que a gente possa fazer pequenas pausas, né, para ir praticando essa presença. Gente, peraí rapidinho, deixa eu só ver aqui, mas vamos continuar aqui, que a minha luz apagou do nada. Mercúrio retrógrado, né? Deixa eu ver aqui se foi só um mau contato ou se foi a tomada. Peraí, que vai ficar bem Mas escuro a sem essa luz. imagem não ficou ruim, não, Kelly. Hã? A imagem não ficou ruim, não. Ah, não, acho que foi só um mau contato aqui. Pera aí, ó, já voltou. Foi só a tomada. Só a tomada, tá tranquilo. Bom, agradeço muito a presença de vocês, meninas. Eu vou tirar vocês agora porque eu vou dar um espacinho para o Márcio chegar e falar alguma coisa, dar um oi para a comunidade. Eu sempre converso com ele, ele participou bastante dessa temporada, né, Márcio? Mas ele não apareceu aqui ainda. Então vai ser bem legal a gente conhecer ele, né? Mas muito obrigada, meninas. Continuem com a gente aqui mais um Obrigada, pouquinho. obrigada. Beijo, beijo, obrigada, gente. Obrigada Beijo, pela muito oportunidade obrigada. também. Beijo para todo mundo. Vocês são maravilhosas. Eu amo ter vocês comigo. Muito obrigada, viu? Márcio, tá por aí? Que bom que o Márcio tomou coragem, né, gente? Ó, se mais alguém quiser dar um oizinho aqui para nossa comunidade, quiser contar em que esse livro te inspirou, contribuiu de alguma forma aí para sua evolução, né? Vocês são bem-vindos, tá? Ainda dá tempo. Deixa eu ver aqui, cadê o Márcio? Márcio, você consegue me enviar o convite? Tô catando aqui seu nome, mas acho que tá lá em cima. Obrigada, Mal. A Val tá falando. Olha o Mal. A Val é que eu fui ler maravilhoso, aí falei mal, maravilhoso. A Val tá falando maravilhoso, vocês arrasam, tá vendo, meninas? Ó, Camila e Dani Dias, ela tava lá dando palminhas para vocês enquanto vocês estavam falando. Cadê você, Márcio? Me manda um convite, por favor, porque eu não tô achando o seu nome aqui, peraí. Hum, peraí, gente, só um pouquinho. Olha lá. Aí, Márcio. Ó, te mandei um convite, tá, Márcio? Que legal, gente. Márcio Narras, vamos conhecê-lo. Ele acompanhou aqui essa temporada, estava sempre ali dando
Tudo bom, Márcio? Olá, Deixando boa um comentário. noite, Tudo tudo bem? Seja bem? bem-vindo. Que bom que você resolveu entrar para dar um oi aqui para nossa comunidade, para contar um pouquinho como esse livro te influenciou, né? Em que te acrescentou. Legal, melhor agora. Que bom. Eu completo 63 anos agora na quinta-feira, dia 20, Que e legal. tem uma vantagem, né? Uma colocação bem humorada. Eu não tenho 63, mas sim 18, com 45 de experiência. Apesar disso, eu sou adepto da doutrina espírita há mais de 20 anos. Estive parado, retornei há 2 anos aos estudos, por motivos profissionais, familiares, e desde que eu retornei, né, e estou pegando com bastante empenho, creiam, né, é um milagre. As coisas começaram a acontecer. Então apareceu você, eu estou seguindo um outro coach, né, também na mesma linha de raciocínio, né, nessa busca interior, do desenvolvimento espiritual, né? Então eu estou muito contente, contemporizando, né? Porque Deus é assim. Se você o ele se permitirá achar. Mas se você tornar, ele também o deixará. Então é o que está acontecendo, né? Que parece uma coisa milagre, mas é a tal da lei da atração, né? Que tem tudo a ver com o que a gente está falando aí, o que você está falando, né? Dessa, do eu interior, né? Da supressão do ego. Enfim, isso aí. Então, em mais outras lives eu posso falar mais. Que Obrigado e um legal, abraço. Márcio. Muito obrigada pelo seu feedback, né? E você é sempre super carinhoso, sempre deixa os comentários aqui, participa, é bem ativo. Fico muito feliz com a sua presença. E que bom, né, que o Tools apareceu, que esses nossos estudos apareceram para você nesse momento onde você estava realmente receptivo, né? É a comprovação de que quando a gente se abre, e a gente precisa aprender isso, né, gente? Pedir. A gente estava falando aqui dos sinais, mas a gente precisa aprender a pedir. A gente está ali, às vezes, meio confuso, meio perdido, meio fragilizado. Peça, me ajude, me mostre que é esse o caminho, é isso mesmo, né? A gente pode pedir ou já agradecer, obrigada por me mostrar o caminho, melhor ainda, né? Já agradecer, mesmo uma coisa que ainda está incerta. Então, assim, é totalmente o que você falou, a questão da sintonia. Né? Você se abriu, fez sintonia com esse tipo de conhecimento e aí vai poder somar mais e mais aí para essa sua busca, né? E que bom que você está sentindo que tem somado e que tem a ver aí com o que você estava procurando, né? De alguma forma, que está fazendo, está reverberando aí na sua alma. Fico muito feliz, que bom. E parabéns, né? Parabéns tanto pelo seu aniversário que está chegando, como pela mentalidade. Gostei da mentalidade positiva. Eu não Obrigado. sei se você acompanhou os estudos de física quântica e neurociências do Dr. Joe Dispenza que a gente fez. Acompanhei um Acompanhou? pouco, né? Você já estava? É. Então, a gente estudou Você é o Placebo. E ele fala muito sobre a idade mental, né? Do quanto a gente tem. Eu adorei que você falou isso. Você pegou ali os 45 anos de experiência e quantos de. Qual foi a matemática? Mais 18 mais 45. 18, mas pô, tem 18, mas tem 45 ali de experiência. Exato, é isso, porque é legal a alma, é legal a gente valorizar o tempo, a sabedoria da alma, mas não ficar preso a de repente aquela visão, aquela conotação. Ele até falou sobre isso, né, da nossa visão do envelhecer ainda é muito negativa. A gente tem que pegar o lado positivo do amadurecer, no sentido de que bom, estou ganhando sabedoria, é sempre uma oportunidade, né, estar vivo e tal, ter a gratidão pela nossa saúde, pela nossa vida, mas não nos prendermos ao conceito que é tão colocado de uma forma tão negativa na nossa sociedade, focado tanto na perda, que eu até brinquei, a perda do colágeno, a perda da massa muscular, enfim, perda disso, perda daquilo, a perda das atividades, porque você desacelera às vezes o ritmo profissional ou das atividades, mas assim, e o quanto a gente ganha no olhar, na visão da vida, na maturidade, na experiência, como você bem falou, né? E é muito importante a gente se policiar para não ficar se achando velho, ficar somando às vezes os anos, porque não é isso que conta, quantos anos, e sim o quanto você está acumulando de experiência, de sabedoria, de maturidade, né?
e ao invés de ficar, de repente, só focado nessa parte física do envelhecer, né? Poder realmente apreciar a sabedoria que vem daí e aí escolher, ó, a sua idade mental. Porque ele mostrou, Márcio, só para complementar isso aqui rapidinho, porque é um estudo que eu amo, eu super assim defendo esse estudo. Foi um estudo de uma psicóloga lá chamada Ellen, não sei o que, da Harvard, que ela fez com um grupo de idosos, né, pessoas que já estavam lá na casa dos 80 e tantos anos e tal, mas que foi feito um convite para eles se transportarem a 20 anos atrás. E aí foi criado um ambiente que eles ficaram lá por dias naquele ambiente, com estímulos, com informações daquela época, de 20 anos atrás. E o corpo deles começou a responder positivamente. As artroses começaram a diminuir. Eles que estavam lá, alguns com bengala, começaram a dar toquinhos de futebol lá e tal, começaram a ter uma melhor performance. Fizeram testes depois desse retiro, né, que eles ficaram nesse ambiente. O desempenho cognitivo deles melhorou, tiveram vários exames melhores. Então, assim, incrível esse estudo. Depois você podia até checar esse estudo lá no Você é o Placebo. Depois eu até te mando qual é a live exatamente, se você quiser saber, porque eu sou apaixonada por esse estudo. É, Então, assim, eu amei que você está em consonância aí com isso, com essa beleza. filosofia, né? Obrigado. Um abraço. Então, obrigada pela presença, tá? Boa semana aí para você. Valeu. Ai, obrigada. Pode, deixa eu te, você sabe sair? Não sei onde que é. Eu vou, deixa eu ver aqui se dá para eu. Procura aí se tem um xizinho. Meninas, me ajudem aqui, vocês que saíram, para ver se eu tenho alguma dica para dar para ele, porque eu, para falar a verdade, eu não sei como é que eu faço. Normalmente tem um xizinho lá em cima que você aperta e sai. Mas assim, interessante, né? Eu estava aqui falando tudo isso porque eu achei legal que ele falou justamente uma coisa que tem tudo a ver com o que a gente, com o que eu defendo, né? Com o que a gente defende aqui, a idade mental que conta, a idade da alma. Eu quero saber se a minha alma está amadurecendo, se está ficando mais sábia. Esse é o intuito, né, gente, do amadurecer. E não essa coisa de ficar achando que, ai, não, já estou ficando velho, não sei o quê. E até os rótulos, a gente estava falando essa questão da sociedade, que as pessoas vêm rotular, porque com essa idade você já deveria ser isso, ou aquilo e aquilo outro, você já não pode mais tal coisa. Então, assim, que eu até postei nos meus stories, um amigo, né, falando sobre essa questão do etarismo, que muitas vezes a gente fica ali sendo cobrado por isso, né? Então, Dr. Alberto Serfati estava falando sobre isso, um médico amigo querido, que fez um story bem legal, eu postei aqui, não sei quem viu, mas que estava falando sobre isso, o quanto a gente tem que trazer consciência que a gente não pode ficar vendido a esse tipo de coisa, entendeu? Então, se forem ficar te julgando, rotulando de acordo com a sua idade, entendeu? Física, cronológica, né? Nem conta então a idade, sabe? Mas assim, eu não tô afim de ficar ouvindo julgamentos e rótulos, sabe? Por conta das crenças limitantes dos outros, porque eu já tenho que lidar com as minhas, entendeu? A gente já tem que se defender das crenças que vêm, né? De nós mesmos. Então, ainda ter que ouvir pessoas que vão reforçar pensamentos negativos, ó. Então, assim, a gente tem que mudar esses conceitos, né? Oi, André, que bom que você chegou aí. Eu vi quando você entrou, mas eu não tinha dado um oizinho pra você. Ele tá lá falando, velho é o mundo. Ai, ai, gente, é tudo tão relativo, né? Ele até falou sobre isso, o quanto, esse é um outro ponto legal também, o quanto a gente tem que sempre pensar que as verdades, elas são às vezes não necessariamente absolutas, muitas vezes elas são relativas, né? Então ele citou o exemplo do pôr do sol. O pôr do sol não é absoluto. A gente tem sempre o pôr do sol, inclusive esse privilégio, né, de ter o pôr do sol e ter o nascer do sol, mas assim, na verdade, o sol está lá brilhando o tempo inteiro. Então, isso é uma verdade relativa, né? Mas da nossa perspectiva, que a gente tem que lembrar que enquanto humanos aqui nessa dimensão terrestre, além de que nós temos que lembrar que faz parte essa questão da imperfeição, porque ainda somos seres muito, né, assim, cheios de imperfeições, muito cheios de coisas para trabalhar, mas assim, a gente tem uma perspectiva limitada. Então, da perspectiva da Terra, a gente vê o nascer e o pôr do sol, mas na verdade o sol está lá, ó, pleno, brilhando o tempo inteiro, né? E a física quântica, eu sempre gosto de falar isso, todo mundo já está cansado de ver, mas é sempre bom, né, lembrar.
sempre vocês veem eu falando, que a física quântica nos mostrou também que os nossos olhos veem menos que 1% das frequências de luz, né, do que existe. A Cabala também fala isso. A gente vê 1%, que o 99% é realmente o mundo verdadeiro, né, de onde tudo vem. Mas a gente só vê, a gente só acessa com os nossos sentidos muito pouco, gente. Não é o que realmente, não corresponde à totalidade da existência, né? Tem aquela frase que eu adoro, né? Existem muito mais coisas do que imagina a nossa vã filosofia. Entre o céu e a terra, né? Existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Então, é com toda essa filosofia que eu agradeço aqui a vocês. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Peraí. Ai, oi, Ana Noto, tudo bom? É, que bom. Ela tá lá falando, tá dando boa noite, tá falando que bom pegar um pouquinho da live. Você é o que você quiser, independente da idade, isso mesmo. Esse meu amigo, ele tava falando isso, que eu fui dar parabéns e postei, um monte de gente veio me agradecer e comentou, né, que eu repostei os stories dele. Eu falei, ó, fez maior sucesso seu videozinho e tal, é isso aí mesmo. A gente tem que levantar essa bandeira, né, defender esses conceitos novos, porque a gente precisa evoluir, gente. A gente precisa parar de dar força para esse tipo de pensamento, né? Qualquer um na minha frente começa a falar, não, eu tô muito velho para isso. Não, eu não sei o que lá. Eu falo, não, ô, que isso? Para, não vai falar na minha frente que tá velho, não. Entendeu? Ele mesmo fala. Eu fui falar, né? Elogiei, ele falou, é isso mesmo, o que importa é a gente ser jovem, sempre eternamente jovens, né? No sentido de espírito, jovens de espírito, né? É trazer essa jovialidade do espírito. Então, essa maturidade, essa sabedoria da alma, a gente tem que buscar, mas mantendo a leveza, a juventude nesse sentido da leveza, né? É muito legal poder conciliar esses dois polos aí. Então, eu gosto muito disso. Porque senão a gente fica numa deprê, né, gente? Enfim, quando começa a ir ir nessas manadas aí, sabe? Ai, obrigada, Val, tá lá elogiando, né? Que o TUS acaba trazendo muitos aprendizados pra gente, né? Muitas reflexões legais. Bom, e é isso, pessoal. Oi, Laísa, querida. Beijo, minha lindona. Pena que você só conseguiu entrar agora. Obrigada pela presença de todo mundo que esteve aqui com a gente. Obrigada pela contribuição da nossa querida Camila e Dani, né? Das nossas queridas Camila e Dani, que me ajudam tanto, que são super parceiras e que, nossa, estão sempre aqui com a gente, né? E a todos vocês que estão sempre com a gente, lembrem, pessoal, por favor, curtam aqui, sabe? A gente precisa resgatar a nossa comunidade, então curtam, deixem um emojizinho, um comentário. Eu sei que a gente esquece, é muita coisa, mas assim, é importante. Só de você deixar um likezinho ali já ajuda o nosso tools a crescer, a resgatar a comunidade, a entregar, né, o algoritmo a entregar, porque eu infelizmente ainda não consigo fazer ali tanto movimento. Vou conseguir, faz parte do meu propósito exterior, vou chegar lá, mas como ainda não estou nesse movimento, eu só estou conseguindo abrir a live. Então, assim, eu não consigo divulgar tanto. Então, me ajudem a divulgar, tá? Que me ajuda bastante. Repetir, né? Me ajuda a divulgar, que me ajuda. Eu quis dizer assim, deixa o like, deixa o emoji, que me ajuda bastante, tá? Obrigada, gente. A Dani tá lá falando, a Laísa tá falando que vai assistir gravado, a Danizinha tá falando que amou a temporada. Que bom, fico muito feliz. Beijo, pessoal. E eu vou dar notícias, tá? Porque vamos continuar o Poder do Agora, mas eu vou ainda dar notícias para vocês direitinho. Se vai ser quinta, se vai ser domingo, eu tô ainda definindo algumas coisinhas, tá? Beijo grande. Tchau, tchau.